Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Uma boa tarde. Tudo bom com vocês? Acredito que sim, né? E muito. Canal Tudo Nosso Nada Deles, me chamo Theo Souza. Nosso primeiro vídeo de hoje, dessa sexta-feira, sextou, né? E vai sextar com a maior felicidade do mundo. Um final de semana feliz para o torcedor azulino. O Clube do Remo tinha a obrigação de vencer ontem. Venceu. É o que a gente pede, né, pessoal? Vontade, garra, foco que com a qualidade do Clube do Remo, eu já falei aqui, é o melhor elenco da Série B, o Remo vai conseguir sair vitorioso. Ontem o Remo uniu, né, a sua qualidade com vontade, principalmente no primeiro tempo. Lógico, falta alguns ajustes, no qual a gente vai falar um pouquinho aqui, principalmente na live hoje à noite. Né, a gente vai falar muito, vai ter uma live hoje, tá, pessoal? 8h30, 9 horas. Aquela live que vocês já estão acostumados a assistir. E a gente vai poder falar muito mais disso aí para todos vocês, tá bom? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Ó, te inscreve aí, galera, super importante. Nosso outro canal lá, o Nada Disso do Nosso, alternativo, estamos chegando a 2.000 pessoas. Aí embaixo, no primeiro comentário fixado, acabou o vídeo aqui, pessoal, clica aí que tu já vai para lá e tu vai te inscrever lá no nosso outro trabalho também, onde tem outros vídeos lá que a gente não posta aqui, né? A gente não vai estar repetindo também, tá bom? Então é super importante. Antes da gente falar do jogo de ontem, né, da nossa opinião e acerca dos jogadores, da questão tática, do Antônio Oliveira, Bacalhau, se tu ouvisse a gente antes, Remo tinha até mais pontos na competição. Mas tá bom. E o futebol é incrível, né? O Remo tá 5 jogos invictos. Tu vai olhar pra tabela, tu vai dizer que é mentira. Mas não é. Daqui a pouco eu vou colocar na tela aí pra vocês verem, né? Como o futebol ele muda do dia pra noite, da noite pro dia. Bom, vamos deixar nossos patrocinadores. Lembrando, quem quiser patrocinar o canal, expor sua marca, logotipo, o sucesso aqui é certo. São milhares de visualizações por mês, né? Milhões aos passares dos anos aí, dos meses. E vem com a gente aqui, patrocina o canal, fecha aí um negócio com a gente. É um valor bem baratinho para a gente manter o nosso canal no ar. Uma mão lava a outra, né? Todos somos remistas. Nossos patrocinadores, primeiramente aí nossa parceira Renata Natividade, nossa secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, não canso de dizer, fazendo um trabalho excelentíssimo. Nosso novo parceiro, RT, né, Logística, Robson Trindade, 91984296127, né, faz aí a questão aquaviário, né, pessoal, em Santarém, Macapá e Manaus, né, e também rodoviário em Belém. Então, se você quer aí sua carga, seu transporte seguro, é na RT, tá bom? Tem também nosso parceiro Neto Silva da Multiprint Comunicação Visual, 984517210, né? O Neto faz aí todos os tipos de materiais que vocês quiserem na máquina Ultra V dele, né, pessoal? Impressionante. Nosso parceiro também, Asaf TV, os melhores canais, séries, filmes, todos os jogos do Remo em apenas um lugar. É no nosso parceiro Asaf TV. DDD 16 999849414. Mais de 4.000 canais para vocês, tá, pessoal? E a gente vai deixar passando nossos parceiros aí, não tem problema nenhum para mim, né? Lógico que quando a gente conversa ali tem um tempo, mas para mim não tem dessa não. Como eu falei, uma mão lava a outra, nossos parceiros vão ficar passando aí, né? Tanto o Robson Trindade, como a Renata Natividade, o Asaf TV e também o Neto Silva lá da Multiprint Comunicação. Os telefones estão bem aqui, ó, bem aqui embaixo, né? Por exemplo, passando aí do Robson Trindade mais uma vez, né? Armazenagem, logística, é com ele aí, cargas especiais também, tá bom? Vamos falar da partida de ontem, né? E depois eu vou colocar aqui a tabela, vou colocar as perspectivas e o vídeo vai ficar um pouco mais longo para a gente já poder aí, junto com vocês, dar os spoilers da live que vai acontecer mais tarde. A gente está um pouquinho com a voz meio ruim, né? Por causa da partida de ontem, chuva, sereno, grito, né? Com o Clube do Remo. Se não for difícil, não é Clube do Remo, né? O dia que for fácil, a gente não vai estar torcendo para esse clube, não. Tá bom? Então a questão é o seguinte, pessoal. A questão é o seguinte.
O Leão Azul Paraense ontem entrou em campo e a torcida se fez presente mais uma vez. Mais de 20 mil pessoas. O Bordeiro a gente já sabe, é chovendo molhado, né? Da soco ponta de faca, 18 mil e pouco, né? Quase 19 mil ali. Mas tinha muito mais do que isso no Mangueirão. Tá. Então, tranquilo, quase meio milhão de renda, mas a gente não vai estar falando sobre aqui porque tá ficando até chato. Ninguém toma providência sobre tal. As catracas dando problema novamente, troca a empresa, mas a putaria continua a mesma coisa, né? Ontem foi pior porque teve, eu cheguei cedo, mas teve gente reclamando, né? E gente pegando chuva, criança pegando chuva, idosos, não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Ninguém toma providências, ninguém faz nada e eu não vou ficar também me esgoelando aqui porque eu já tô cansado dessa putaria, dessa patifaria que acontece lá e ninguém faz absolutamente porra nenhuma para que isso possa melhorar e os nossos idosos ficam sofrendo, as crianças também, né? E o Remo fica aí, como tá bem na competição, essas coisas são esquecidas. O Remo entrou em campo ontem, né? A torcida se fez presente e aquilo que nós pedimos ontem, pessoal, vamos apoiar, vamos torcer, vamos gritar, vamos fazer tudo de forma positiva, porque não vai adiantar xingar, chamar o treinador de burro. Isso aí deixa para quando acabar a partida. Caso aconteceu uma tragédia. Graças a Deus não aconteceu. A questão é a seguinte, pessoal. O Remo levou um gol com 2 minutos. E aí eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que muitos vão discordar de mim, ou quase a maioria, e não tem problema. Infelizmente eu não posso passar o lance aqui por direito de imagens, né? E o YouTube vai acabar proibindo o nosso vídeo. Naquela bola ali, quando o zagueiro do Avaí lançou, o Caio Vinícius não chegou. Mais tarde eu vou até colocar na mesa tática, na live. A área do goleiro, ela é gigante. Ela é extensa. O nosso goleiro é o melhor da Série B. Sim, os números estão aí. Porém, ele tem um defeito incrível. Ele não sai do gol nem por baixo nem por cima. Se nós formos lembrar aqui, nós já tomamos 2 ou 3 gols assim. Vocês lembram o Remy e Criciúma na Copa do Brasil? Vocês estão lembrados? A falha do nosso goleiro? Pois é. Ontem muita gente culpou o zagueiro Kaique Almeida. Não vejo assim. Vejo que culpa do Rangel mais uma vez, né? E o Rangel tem crédito pra caramba. Mas nessa saída de bola aí, a área é gigante, pessoal. Quem joga bola sabe disso. O Kaique deu o corpo, protegeu. Era só ele sair e agarrar a bola. Ele ficou esperando, o Kaique esperou por ele, porque ele protegeu a bola. Quando o Kaique se viu desesperado, onde o Rangel não saiu do gol, ele chutou pro lado errado. Aí eu concordo. Era para ele ter chutado pro outro lado. Só que ele é canhoto. O canhoto vai chutar pro lado direito. E o destro vai chutar pro lado esquerdo. Isso aí é matemática. 1 mais 1 é 2. É o óbvio. Ele chutou pro lado esquerdo, ele não esperava que o jogador do Avaí chegasse. Levou azar, né? Que a bola poderia ter batido, sobrado pro Rangel, ido para escanteio, para qualquer canto. Mas se não for difícil, não é. A bola resvalou no zagueiro, no atacante do Avaí, perdão. Foi pro fundo dos barbantes. 1-0, 2 minutos e meio, quase 3 minutos. A torcida poderia jogar contra, vaiar, xingar, chamar todo mundo de FDP, mandar todo mundo naquele lugar. Não. A torcida silenciou, a torcida ficou apenas preocupada. Meu Deus, mais uma derrota, mais um empate em casa. E a gente vai olhar para a tabela, né? A torcedor já tinha olhado para a tabela porque eles assistem a gente, vocês assistem a gente. E eu falava aqui, se o Remo empatar, vai cair para décimo, 11º na próxima rodada. Nono no máximo. Se perder, será catastrófico. A luta pelo acesso vai ficar difícil, principalmente pela questão psicológica. Então é vencer, vencer, vencer e vencer. Então a torcida ficou apreensiva. A gente imaginava o quê? O Remo empatar ainda no primeiro tempo e virar no segundo tempo, que seria uma batalha difícil. Já que o Avaí veio um pouco mais fechado, num 4-4-2, 2 linhas de 4 recuando do meio campo. E às vezes dos 2 atacantes, um descia para fazer um 4-5-1. Numa jogada do lado esquerdo, Caio Vinícius, que não estava bem na partida, errando passos que não é de errar,
Foi lá, cruzou a bola, Matheus Davó, né? A gente precisando de atacante, o cara tá aí, 2 jogos, 2 gols. Às vezes passa meio despercebido na partida, mas é um cara totalmente tático, vem buscar a bola e tem qualidade, né, pessoal? Um jogador que jogou em primeira divisão, veio da primeira divisão, então não vai sentir peso de Série B nem peso de camisa. Resvalou como um centroavante, e o nosso contratado não faz nada, né? Como eu falo, né? Graças a Deus não tá indo nem no banco o seu Felipe Viseu, que é jogador ruim uma hora tifo. E aí resvalou no canto esquerdo, caiu no barbante lateral. Não tem como o goleiro pegar 1-1. Torcida do Remo saiu daquela apreensão e veio a esperança, né? A palavra é essa. Saiu de uma apreensão para uma esperança. Opa, vai vir o segundo tempo e nós vamos virar a partida. Porque o Remo naquele momento já se fazia melhor. Não tanto, mas já se fazia melhor que o Avaí. E aí numa jogada pela direita, né? O Nathan Santos, viu? Vou já falar questão de jogadores aqui. Que estreia. Parecia que já estava no Remo há uns 10 anos. Braz é diferenciado, né, para contratar jogador. Achou um lateral que é escasso no Brasil e no mundo. E achou um lateral novo e bom. Tem que tirar o chapéu, viu? E aí numa jogada com o Jadson, né? Apagadíssimo ontem, mais um jogo ruim. Eu acho que o Jadson vai ter... Assim, sou muito fã do Jadson, mas tem que pegar um banco. Não dá mais. Jadson não é mais o mesmo e é normal, não vou criticá-lo. Voltando de conclusão, mas Jadson não dá para vestir a camisa 10 do Remo no momento para quem quer subir de divisão. Mas enfim, cruzou, né? O Pedro Rocha ia passar da bola, o zagueiro foi infantil, fez uma sobrecarga nas costas do Pedro Rocha. A gente não tem nada a ver com isso. Pênalti, o juiz deu na hora. O VAR tentou interferir. O VAR hoje em dia está se intrometendo muito, né? Tá mandando mais que o juiz, e os juízes acabam caindo nessa questão. É interpretativo, se ele deu, acabou-se. Ele foi pro VAR, manteve a sua decisão de campo, pênalti pro Leões do Paraense, né? Pedro Rocha foi lá, cobrou no meio do gol, o goleiro escolheu o canto direito, canto errado. Não tem nada a ver com isso, nem vocês. Leão, 2-1, virou ainda no primeiro tempo. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava levar um gol aos 2 minutos e ninguém imaginava o Remo virar a partida no primeiro tempo aí. Aquela palavra que eu falei lá atrás, né? Apreensão, torcedor apreensivo, passou por uma esperança e no final um alívio. Final do primeiro tempo, 2-1 pro Remo, um alívio, a gente já olhava para a tabela e já via, né? Havia aqui a tabela, opa, estamos em quinto. Estamos em quinto. Tranquilo, beleza, mas tem todo o segundo tempo. E aí vem aquela preocupação, né? O Remo sempre quando toma um gol recua. Aliás, perdão, sempre quando faz um gol recua e quando toma um gol avança. Foi o que aconteceu os 2 minutos. Seria demais eu falar que esse gol que o Remo levou os 2 minutos e meio, 3 minutos de jogo, acendeu a esperança do Remo em jogar futebol e ir para cima? Será que eu estaria falando errado? Eu acho que não. Será que se o jogo tivesse 0-0 até os 30 minutos do primeiro tempo, o Remo teria uma reação? Talvez não, porque o Remo não joga assim. E aí o Remo deu uma recuada no segundo tempo, no início o Avaí foi lá, tentou, mas o time do Remo ontem demonstrou algo que fazia tempo que não demonstrava. Desde aquele segundo tempo, na vitória contra o Atlético, né, naqueles 30 minutos finais, vontade, gana, raça. Demonstrou isso. Aliado a tudo que a gente fala aqui em todas as lives, meu pai, chega até canso de repetir. O Remo é favorito para vencer. A Série A está chamando o Remo e a Série B está expulsando o Remo. A Série A está dizendo, vem para cá, Remo, e a Série B está dando de soco no Remo, sai daqui. O Remo é favorito. Por que, Theo, ele é favorito? Porque ele tem mais elenco, ele tem mais time, as substituições do Remo são melhores que dos adversários. Mas para isso precisa do quê? Vontade, gana e raça de vencer. Ontem o Remo uniu tudo isso ao que a gente fala todos os dias. As substituições do Avaí, pessoal, deram efeito? Nenhum efeito. As substituições do Remo deram todo esse efeito?
tão assim não. Mas deram mesmo assim mais efeito do que o clube do Remo, mantendo o padrão de jogo. Vou dar um exemplo. Saiu o Caio, entrou o Camargo. Remo não piorou. Saiu o Sávio, entrou o Alan Rodrigues. O Remo melhorou. O Regis entrou, o Jadson saiu. Mesmo o Regis não tendo entrado daquela maneira que entrava, Remo não piorou, porque o Jadson estava mal. Então, o Regis, inclusive, jogou de falso 9, mas isso aí nós vamos explicar lá na live, manteve um padrão. Ou seja, o nosso elenco é o melhor da Série B. Bastava o português, Bacalhau, Antônio Bacalhau, ter entendido isso antes. Se ele não insiste com o amor de Pedro Rocha, com o negócio de Viseu, esses meninozinhos ruins de bola, Remo estaria até melhor na tabela. Mas eu não vou chorar leite derramado, porque o Remo tá bem na competição, eu já falei isso aqui. Mas a gente tem que dar uma moral palmatória. Antes tarde do que nunca ele aprendeu. Ontem o Antônio Oliveira fez tudo perfeitamente. Não é porque o Remo ganhou. É porque ele fez o óbvio. Ontem ele conseguiu ler a partida. Quando o jogador do Avaí foi expulso, ficou 11 contra 10. Porém, o Regis estava em campo. O Regis não marca ninguém. Ninguém, nem a sombra dele ele consegue marcar. Se o Regis não marca e os jogadores do Remo estão cansados, principalmente o Pedro Rocha e o Davó, o Remo vai jogar 10 contra 10. Tanto prova que o Avaí, mesmo com 10 homens em campo, avançou suas linhas. Perdido por 2, por 3 é a mesma coisa. Mas se o treinador deixa o Regis no meio campo com o Pedro Rocha e o Davó cansado lá na frente, o Remo iria sofrer pressão e poderia ter tomado o gol. O que ele fez? Substituiu certo, deixou o Regis como falso 9. O Remo ganhou 10 jogadores aqui. 9, né? O goleiro não conta. Ganhou 9 jogadores aqui em linha e deixou 2 zagueiros do Avaí plantados com o Regis. Ou seja, ele leu a partida. É tão simples futebol, Bacalhau. Tão simples. Ontem você está aqui, ó. Vou te aplaudir. A gente aplaude quando está certo, a gente vem fazer crítica construtiva quando está errado mesmo. Até porque a gente é Remo, a gente não é Antônio de Oliveira, a gente não é fulano nem ciclano. A gente é aqui, ó, Clube do Remo. Ontem ele acertou. Todas as substituições foram feitas nos minutos certos, no que seja, no momento certo, e foram feitas da maneira correta os jogadores que deveriam entrar. Ah, o Janto errou aquele gol lá, ele se atrapalhou, caiu sozinho. Isso aí é problema do jogador, tá, pessoal? O treinador não tá ali em campo para decidir a decisão que o jogador vai errar. Mas a decisão ali era para ter colocado mesmo o Janderson. Era para ter colocado o Janderson. Sim, Maxwell tá voltando de lesão. O meio-campo ele substituiu corretamente Regis, Camargo, né? Então, é o óbvio. E quando o óbvio se junta à qualidade técnica desses jogadores, vai sair o que saiu ontem. A gente vai pegar a tabela da competição, o vídeo já está ficando longo, já tem quase 19 minutos. A gente tem aí, ó, os resultados. Operário 3, Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 1, Ferroviária 1, Atlético 1, Coritiba 1, Vila Nova 2, CRB 0. Chapecoense 4, né, Volta Redonda 2, Novo Horizontino 1, Goiás 0, Cuiabá 3, América Mineiro 1, Amazonas 1, La Mucurita 1. Inclusive eu quero um bocado de torcedores da Mucura hoje na live, tá? Bora lá falar de futebol. Falei na live passada, pessoal da Mucura. O campeonato do Remo é de subir, o campeonato de vocês é de não descer. Não temem comigo. A gente é o canal do Remo, mas a gente é consciente. Então venham na live encher meu saco hoje, que eu vou querer vocês na live. Aí eu vou mandar os nossos amigos que assistem a gente, espalhar o link da live em grupos do Paysandu. Vem assistir a gente aqui. Vem assistir a gente aqui para vocês entenderem como é lutar para subir de divisão. Vem com a gente, tá? Pessoalzinho aí que fica enchendo o saco nas outras lives. Eu ganhei do Curitiba. Nossa, o Remo não ganhou do Curitiba. Não. Mas o Remo é quinto, tá na mesma pontuação do quarto. Vocês estão à porta de entrada da zona de rebaixamento. Estão 10 pontos atrás do Remo. Sabe o que é 10 pontos em uma Série B? É muito jogo. É a mesma coisa que tu tem que ganhar 3 jogos, empatar um e o teu adversário tá com a perna amarrada. É só isso. É só isso. Então, vem aqui na live hoje, bora falar de Mucura e Coritiba, vamos falar de Série B, tá? Convidados. Botafogo de São Paulo, 0, Criciúma 2, tá aí o Eduardo Batista, né? Crescendo no campeonato, Criciúma vai, como eu falo, impregnar por esse G4. E o jogo mais importante da rodada, de virada ainda no primeiro tempo,
Remo 2, Avaí 1. Vocês lembram que eu falei ontem sobre a gordura, que o Remo ia criar uma gordurinha? Pois é. Até mas o Remo está em quinto. Que gordura é essa? A tabela está na tela e vocês vão entender o que eu estou falando. O Goiás tem 36, o Coritiba tem 34, o Novo Horizontino 34, Chapecoense 29 e o Remo 29. Aquela distância para o líder que era de 10 pontos já diminuiu para 7. Aquela distância que era de 9 pontos por segundo já diminuiu para 5 pontos. Ou seja, para quem ainda sonha em acesso, está mais perto ainda. Para quem sonha mais além em título, está menos difícil. Eu acho muito difícil o Remo ser campeão brasileiro, não vou mentir para vocês. Mas o acesso ficou mais próximo, ficou mais viável. O Remo tem 53,7% de aproveitamento. É o segundo time que menos perdeu na competição. O Novo Horizontino perdeu 2, o Remo perdeu apenas 3. Ninguém perdeu menos que esses dois times aí. Tá? Goiás 4, Coritiba 4. O Remo tem um ataque de 21 gols marcados, mais gols que o próprio Coritiba, e tem 16 gols sofridos. Né? O Remo está bem ali na tabela, tem um saldo de 5 gols. Agora sim, 7 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Esses empates já estão muito. Bora conseguir 8 vitórias para empatar e igualar o número de empates. Então a gente vai precisar aí de mais uma vitória fora de casa agora contra o Goiás, o que é totalmente viável, até para a gente calar a boca daquela imprensa nojenta lá de Goiás. Não é nojenta não, eles fazem de propósito, né? Aquele tal de Thiago lá que não entende porra nenhuma de futebol, vive de like. Outra questão. Cuiabá em sexto, Vila Nova em sétimo, Criciúma em oitavo, nono Avaí, décimo Atlético Paranaense. Uma vitória tão importante que o Remo abre 4 pontos do Avaí. Theo e a tal gordura, explica para nós. Explico? Explico sim. Na próxima rodada, apenas 3 clubes podem passar do Remo. Cuiabá, Vila Nova e Criciúma, tá? Cuiabá, Vila Nova e Criciúma podem passar do Remo. Essa gordura vem aí. Avaí não passa do Remo, Atlético Paranaense não passa do Remo e para baixo então aí que não passa. Por exemplo, o Atlético, que vem muito bem na competição, dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1 para o Remo, inclusive, lá em Minas, estão a 7 pontos do Remo, ou seja, o 11º está a 7 pontos do Remo. Deus o livre se o Remo não ganha ontem. Seria 4 pontos. Né? E hoje nós estaríamos aí, meu pai do céu, em nono colocado. Seria uma tragédia. O Remo tem a mesma pontuação do quarto. A gente pode ver que essa vitória foi mega hiper importante para o clube azulino, tá bom? Aí a gente vai pegar essa tabela ainda e vamos mais para cá. O que eu falei para vocês, apenas Cuiabá, Vila, né? Cuiabá, Vila e Criciúma podem passar do Remo. Isso em caso de vitória, tá? Cuiabá, Vila Nova e Criciúma. A gente vai vir para cá. Vamos pegar a 19ª rodada. O Cuiabá joga fora com o Criciúma, ou seja, na verdade, 2 clubes podem passar o Remo, né? 2 clubes, porque é confronto direto. Então já melhora, eu não tinha nem pensado isso, já melhora, tá? Criciúma e Cuiabá, então apenas um pode passar o Remo. Isso em caso de derrota, eu sempre jogo derrota, empate e vitória, tá, pessoal? Cuiabá e Criciúma, tá? Cuiabá e Criciúma. Um dos dois vão se anular aqui. O outro é o Vila Nova. Vila Nova joga fora com a Volta Redonda, muito difícil Vila Nova ganhar do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, no Raulino de Oliveira. E o Remo, mais uma vez, vai encerrar a rodada, tá bom? O Remo vai jogar terça-feira contra o Goiás, lá no Ailé Pinheiro, na Serrinha. O Remo vai encerrar a rodada igual como encerrou ontem, né? Deu sorte que a gente encerre a rodada da melhor maneira possível. Essa rodada que já começa amanhã, no sábado, com Ferroviário e Operário. Né? Nenhum dos dois podem ultrapassar o Leão Azul Paraense. CRB e Novo Horizontino também no sábado, né? Vamos torcer por uma vitória do CRB para segurar o Novo Horizontino e deixar com o Novo Horizontino com 34. E se Deus quiser, o Remo ganhar essa partida e terminar com 32 pontos a primeira fase da competição, que é o primeiro turno. Ou um empatezinho já também serve. O Leão Azul Paraense vai para 30 pontos. Tá bom? O vídeo já tem 25 minutos, tá quase uma live. Mas é assim, depois de jogo é assim mesmo. Uma outra questão, né? Além dessa gordura, de explicar para vocês, Rangel mais uma vez muito bem na partida, apesar que eu já falei lá atrás para mim, falhou no gol sim do Avaí, mas tem crédito na casa. Nathan Santos, né? Falei ainda agora, o Braz tem olho clínico para contratações muito acima da média de qualquer diretorzinho desse furreca que tem aqui no Pará, tanto de um lado quanto de outro. São furreca mesmo, não entende porra nenhuma de futebol, bem pouquinho.
Vide aí os amigos do ex-presidente Fábio Bentes de 2021, né? Que formaram aquele elenco maravilhoso, né? Os amiguinhos do Fábio Bentes formaram aquele elenco monstro para a Série B. Gedó de 10 e Renan Gomes de 9. Pode lembrar da dor de cabeça. E aí achou o Nathan Santos, né? Meio que jogado de lado lá no Internacional, no Santos. O cara pegou a camisa do Remo. Parecia que tinha. Já era ídolo do torcedor zunino. Jogou muita bola e foi um dos melhores jogadores da partida, para mim, top 3. Camutanga, preciso falar dele. Eu que sempre elogiei esse jogador. Quando ele chegou, a gente deu o selo do Nacional deles. Inclusive, algumas pessoas me criticaram em live. Até tu tá doido, isso não joga nada, isso é um preguiçoso. Pessoal, o cara que tava na Série a torcida do Vitória chiou, não queria que ele saísse de lá. Mas ele tem uma contusão no joelho. Cirurgia e tal. É ritmo de jogo. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Por cima, por baixo, qualidade de passe, lançamento. É um zagueiraço. Comparem ele com o Klaus. Pronto, só isso. Klaus não vai conseguir voltar para essa zaga aí jamais. Não sei por contusão do Camutanga. E quando o Reinaldo voltar, meu? Olha essa zaga do Remo. Para quem tinha Fredson e Marlon em 2021. Puta que pariu. Camutanga e Reinaldo nessa zaga. O garoto Kaique, nervoso, normal, não vou culpar, 20 anos de idade, terceiro jogo com a camisa do Remo, bom zagueiro, promissor pra caramba, mais uma contratação boa do Marcos Braz. Né? Onde é que vai arranjar um zagueiro canhoto de 20 anos que joga bola? Difícil, viu? Eu não senti o peso da camisa do Remo. Bom jogador, bom jogador. Tá? Bom jogador. Depois daquele lance ali, que pra mim o Rangel falhou mais do que ele, jogou bem a partida. Jogou tranquilo a partida. Sávio, né? Pô, o Sávio tenta, corre. Te vê que o cara representa a camisa azulina, mas, porra, defensivamente o cara é um caos. Cai na costa dele, ele não consegue marcar. Deixa buraco, não tem senso de postura tática defensivamente. Do meio para frente até ele ajuda muito. Né? Vejo que às vezes a torcida até pega no pé dele porque o Pedro Rocha não se apresenta muito e não tem tanta velocidade porque já tem uma certa idade e joga do lado dele. Né? Talvez se jogasse uma Rony ali, o Sabe se saísse melhor. Mas vocês viram a entrada do Alan Rodrigues, a tranquilidade que ele traz pro time. É aquele lateral que a gente sempre quis. Né? Disputou Libertadores, disputou jogos pela seleção. É titular, pessoal. Não tem como, sabe, ser titular no lugar do Alan Rodrigues. Chega a ser um crime isso aí. Fora que a bola parada do Alan Rodrigues, né, é um pouco superior do Sávio, que vem errando tudo ali. Se bem que ele bateu um escanteio muito top ontem, Sávio. Mas realmente o Alan não é que o Sávio seja ruim. É que para padrões táticos, do jeito que o Remo joga, pessoal, o Remo não sabe defender. O Remo tem jogadores muito técnicos. Ninguém no Remo sabe marcar, com exceção dos zagueiros, que é a função do zagueiro é marcar, mas os meio-campos do Remo, os atacantes não sabem marcar. Tentar é uma coisa, saber marcar é outra. Então não tem condições. Não tem condições, os jogadores do Remo não sabem marcar. Tá? Isso aí não é feeling dos jogadores. E o Alan Rodrigues dá uma sustentabilidade pro Remo defensivamente muito melhor que o Sávio. Talvez ele não suba muito, mas ele é tranquilo, sabe sair jogando. É muito bom jogador que precisa de sequência. Caio Vinícius começou mal que só a partida, errando um espaço que nem eu erro, jogando pelada. Mas depois se recuperou, deu um passe pro gol. É um jogador tranquilo, é um jogador muito bom para a Série B, né? Um nível muito bom para a Série B. Mas está fora de ritmo. Ontem já melhorou. Jogou aí quase o jogo todo. Amém, Senhor. Teve uma hora que ele caiu no chão, eu falei, puta merda, lá vai ficar mais 3 meses fora. E o Caio Vinícius é de vidro, né? E não dá para jogar assim no Remo, pessoal. Mas tecnicamente é muito bom jogador, além de ser muito alto, né? Felizmente não tem um poder de marcação como tem um Camargo. Natan Camargo. Cantilho. Que jogadoraço. Que contratação, né? Que contratação. É o que a gente fala. Tem que ter um executivo bom para contratar um jogador assim. Que achado do Clube do Remo. Jogador tranquilo, cabeça erguida, se apresenta, enxerga o jogo onde poucos enxergam. Tem um lançamento de bola que parece que é jogadores europeus, né? Que gira a bola de um lado
da hora que quer, o momento que quer, não erra passe. Ontem errou uma ali, né? Que quase saiu o gol do Avaí, o Camutanga salvou, mas também é o cara que mais pega na bola, sabia? Que é o Camutanga, em números. Pois é. Ou, aliás, o Cantilho é ele, é o que mais pega na bola. E normalmente quem pega mais na bola vai errar mais, né? Ele errou uma vez ontem. Então, muito bom jogador esse Cantilho, muito bom jogador. Jogou mais minutos ontem, né? Saiu aplaudido. É um cara muito bom de bola esse Cantilho. Muito bom, não é pouco. Jadson, já falei no início do vídeo, não dá para ser titular desse time, tem que ser aí o Diego Hernandes, né? Tem que testar um outro jogador. O Jadson está muito abaixo, a gente vê que ele está muito mal fisicamente. Não é aquele Jadson de outrora que se apresentava na partida, tocava, fazia um pivô. O Jadson, inclusive, às vezes está se escondendo da partida, né? Tá indo ali mais para ponta esquerda, né? Então, vejo que já tem que ser repensada essa questão da titularidade do Jadson, que é muito bom jogador, mas não está numa forma bem legal, não. Lá na frente, né? Esse Marrone é um baita de um jogador. A bola no pé dele gruda, né? Diferente, canhotinho. Falta melhorar o condicionamento físico para ter aquele um contra um. É um jogador muito bom de bola, o Marrone, tá? Muito bom de bola mesmo. Contratação top do Remo. Matheus Davó, né? A gente estava querendo o artilheiro, tá aí. 2 jogos, 2 gols. Movimentação, às vezes não aparece muito pro torcedor, mas é um cara tático, além de saber fazer seus gols. Jogador diferente também, do nível muito bom para a Série B, estava na Série A, né? Pedro Rocha, não é o Pedro Rocha antigamente, depois da contusão não é o mesmo, mas né, a gente não pode reclamar, né? É um cara que se doa, um cara que tenta voltar para marcar ali do lado esquerdo junto ao Sávio, é um cara que joga os 90 minutos, né? Apesar da questão clínica dele, a gente sabe que ele teve uma contusão séria no joelho, senão estaria voando na Série A. E é o nosso artilheiro, né, pessoal? Ontem pegou a bola, colocou debaixo dos braços, bateu lá no meio do gol, fez seu 9º gol na temporada, né? O Remo tem 19 gols, ele fez 9, né, pessoal? Quase a metade. Então é muito gol. A pessoa, a gente sem o Rangel e o Pedro Rocha, não estaria, acho que nem décimo. Mas não desmerecendo os outros jogadores, mas é isso. No mais, Nathan Camargo entrou bem. Eu falei do Arlão Rodrigues, né? O Regis não entrou tão bem, mas um pouco que pega na bola a gente vê que é aquele cara diferenciado. O Janderson, mais uma vez mal na partida. Não é que o Janderson é ruim, mas a fase dele não é legal. A fase do Janderson não é legal mesmo. Tá bom? Então, um resumo do jogo, 33 minutos de vídeo, né? O nosso número mágico. E à noite a gente vai fazer uma live com todos vocês aí, 8h30, 9 horas, tá? Hoje sextou, o Leão tá bem na competição e na live a gente vai fazer perspectivas já da próxima rodada, da 19ª rodada, encerramento do primeiro turno. E vamos aí falar de números, né? E falar do Leão Azul Paraense, como sempre. E aqui no chat também ler vocês, tá? Sigam a gente no outro canal, Nada Deles Tudo Nosso. Ficarei grato de coração. Valeu, galera. Abraço, beijo no coração. Até mais tarde.